Mais uma vez, boa tarde, queridos companheiros de armas. Estou me a referir a armas espirituais, as armas da nossa milícia, as armas de guerra. Estamos a contar os dedos para entrarmos agora para despertar comercial. E vamos outra vez libertar os oprimidos. Para libertar os oprimidos. Libertar os cativos. Mestre. Glória a Deus. Bora. Renovado votos de boa tarde para si, caro ouvinte. Está no ar o programa Voz que Clama no Deserto. Programa este que tem ter a responsabilidade da Igreja, salvação de todas as nações, Sol da Justiça. Igreja esta que está localizada no distrito urbano do Benfica, bairro que fica na rua 149. Temos sido brindados cada dia, todas as terças-feiras e segunda-feira, com a presença amiga do nosso líder, pai espiritual, apóstolo Marcelino Mário Bento, que também é líder e fundador da mesma igreja, em nome de Jesus. Pastor Ismar, muito boa tarde. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sem mais delonga, passo a palavra ao patriarca das nações, apóstolo Marcelino Mário Bento. Muito boa tarde, amado mestre. Boa tarde aí os pastores, Paulão e o Mauro também. Eu saúdo também todos os ouvintes que estão a me ouvir agora. Eu sei que a audiência é muito grande, não somente para virem ouvir a palavra, mas também para muitos serem curados. E também por causa das novidades que a terra está a viver. Então, eu vi ontem, Paulão, tivemos que abrir 2 salas no Zoom. É incrível. E o Cosme é um visionário. O homem é das mídias, conseguiu interpretar os tempos. Sabia que teria muita gente, que as capacidades não seriam suficientes lá da sala do Zoom. E assim 2 salas foram levantadas. E assim aconteceu. Uma multidão nas 2 salas afluíram a nossa live, a nossa live, né? Porque eles queriam ouvir o que aconteceu na terra. Por que aconteceu? Na verdade, o povo está espantado, Paulão. O povo está espantado por causa do cumprimento da palavra. Não é isso que eu vim falar. Só quero falar que eu tenho a certeza que hoje também a mesma valência se encontra, né, no tocante à Rádio Despertar como ontem. Mas não temos capacidade para avaliarmos ou então medirmos a pulsação. Mas sabemos que muita gente nesta hora ligaram as suas rádios para ouvir o que eu tenho para dizer. Sabem? Eu vim para vos dizer que estás a ver aquilo que Jesus falou. E Jesus falou que ele teria falado na boca de Isaías. Que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, também a luz raiou. Sabe, estamos a viver esses dias. Os dias como da terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, aquela terra que um dia teria sido envelhecida. Agora Jesus aparece e diz que a terra que foi envelhecida agora foi enobrecida, como falou o profeta Isaías.
E nós estamos também a viver os dias da terra que um dia foi envelhecida. O que é isso, terra envelhecida? Vimos aí, a terra envelhecida é uma terra de homens e mulheres assentados nas trevas. E o que é isso? O povo assentado nas trevas, enganados pela falsa religião, enganados pela tradição, isto é, vivendo em pecado. Trevas, ou então escuridão, representa o pecado e a morte, claro, pois o salário do pecado é a morte. Agora você vê que Jesus disse que havia um povo que estava assentado nas trevas e em trevas. E agora que a pregação da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, quando foi para a terra de Zebulon, para anunciar as boas novas também a Naftali, junto ao caminho do mar, a Galileia das nações. Então ele disse que, olha, esse povo estava sentado em trevas, agora vai ver luz, ouviu luz. Estava a se cumprir o que o profeta falou, Isaías. Jesus é a luz do mundo. Jesus foi iluminar aquele povo que estava em trevas. E é isso que está a acontecer agora também. Vós estás assentado em trevas, nas trevas, vivendo o pecado. A religião é o próprio pecado, a tradição é o próprio pecado, a cultura dos povos é o próprio pecado. E assim a morte vos segue. Ou então vós todos estáis mortos por causa do pecado. E eu vim para vos trazer luz. Eu vim como a luz, aleluia, que brilha no escuro. Eu vim como a lâmpada que brilha na escuridão. Eu vim como João Batista, que veio como luz, como candeia que ardia no deserto. E os povos de Israel, do norte ao sul e do leste ao oeste, se alegraram com a sua pregação. Mas assim como Jesus disse que ele tinha maiores obras e maior testemunho que de João, eu também digo o mesmo. Eu vim para vos trazer a salvação. A luz, aleluia, que brilha na escuridão, nas trevas. Agora importa cada um, ou recebe a luz ou rejeita a luz. Assim como quando a luz apareceu em Israel, através do grande testemunho do Filho de Deus. E João, descrevendo a rejeição e incredulidade de Israel, disse que a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. As trevas não a aceitaram. As trevas a rejeitaram a luz. Rejeitaram Jesus Cristo. Por quê que eles rejeitaram a luz? João disse assim, porque as suas obras eram más. Por isso fugiram da luz, porque não queriam ser desvendados, revelados, desmistificados, e assim preferiam andar na escuridão para praticarem suas obras das trevas e fugiram da luz. Só que quem escapa, quem foge da luz, vai permanecer na escuridão. Essa escuridão vai terminar na condenação eterna, que é o inferno. Por isso, Jesus Cristo é a luz de todo homem que nasceu debaixo desse céu. Importa agora as pessoas fugirem das trevas para a luz. Jesus mandou Paulo, o perseguidor da igreja, para que fosse agora converter as pessoas das trevas para a luz. Ouviu? E eu vim também fazer isso, vos tirar das trevas para a luz. Por isso a terra que estava envelhecida, e essa terra não é Angola, somente o mundo todo, nos quatro cantos, sim. A terra que estava envelhecida, agora ela vai ser enobrecida através da luz do Evangelho. A pregação do Evangelho do Reino dos Céus, na qual eu estou a pregar e me foi dada, porque aquele que é enviado vai falar a palavra de Deus. E Deus me deu o seu Espírito, não somente para falar sua palavra, e também para vos libertar das vossas mazelas e curar as vossas enfermidades. E por isso vocês estão espantados, mas que homem é esse que assopra lá na casa dele através de um ecrã ou de um telefone, de um aparelho, e você, o tuberculoso, dor do peito, do peito, câncer, desaparece com a sopro da sua boca? Sim, é autoridade no nome de Jesus. É um som do Espírito Santo, como está escrito. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Eu tenho o Espírito dele. Ele me ungiu para vos curar, para vos libertar, para pôr vocês em liberdade, para vos tirar da vossa vã maneira de viver que vocês aprenderam com as religiões falsas e vos mostrar o caminho da salvação. Por isso eu comecei a endireitar os caminhos do Senhor e aplanando a estrada, e também já comecei a bater os lugares altos, quer os montes como os outeiros, e também já comecei a elevar os vales, os humildes de coração, os homens de boa vontade, aqueles que derem crédito à nossa pregação, e já começaram a ver
há sim a fortaleza, o braço do Senhor, mas aqueles que rejeitarem a luz, então vão permanecer em trevas. Quão grandes serão essas trevas no dia da condenação. Por isso, você que está a me ouvir, não somente para vir buscar cura, mas você precisa correr e fugir das trevas para a luz. O que farei para sair das trevas para a luz? Olha, serás enobrecida. Até então você está envelhecida por causa das trevas. Creia em Jesus e arrependa-se de todo o teu coração, através do meu evangelho, não do evangelho, dos evangelhos da carne pregado por vossos mestres da corrupção. Aqueles são evangelhos da terra. Os evangelhos da terra ninguém se converte. Alguém pode crer na sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens não tem poder. Só a sabedoria do alto é que consiste em demonstrar o espírito do poder. Poder não somente para curar, para libertar e também para transformar vidas. Por isso, creia no nosso evangelho. Creia nas boas novas que nós estamos a pregar. Arrependa-te e você vai ver que tua vida será transformada. Você já não andará em trevas. Você não será filho das trevas. Você vai ser filho da luz. Você vai andar de dia. Você não vai tropeçar. Você terá esperança. Você terá autoridade e liberdade dos filhos de Deus. Digam amém. Deus abençoe. Glória a Jesus, louvado seja Deus. É bom então de ouvir uma breve exortação vindo do coração de Deus. Você pretende, na verdade, ouvir mais e mais o enviado do Senhor, apóstolo Marcelo do Mário Bento, o profeta Elias, que havia de vir já está no meio de nós. É muito simples, basta sair da sua casa, né? Chegares até o que fica, na rua 149. O nosso mestre tem estado lá aos sábados e domingos, incansavelmente, mas é mesmo incansavelmente, como o mestre disse, que são 365 dias que eu estive convosco. Então, é muito importante que o ouvinte chegue até lá e ouve a palavra, né, a mensagem da cruz e receba a sua libertação presencialmente, em nome do Senhor Jesus. Então, coloque as mãos aonde sentes a dor. Me coloque aonde sentes a dor e pense essa pessoa que está enferma, com certeza a palavra chegará. Amado mestre. Ele enviou sua palavra e a sua palavra os curou. Recebam cura todos que estão doentes a me ouvirem e aqueles a quem vocês estão a interceder e também outras causas que o Senhor vos conceda, que as portas se abram em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os pastores. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Oh, aleluia. Mas ainda é bom. 3 minutos passaram do programa. Só 3 minutos, pá. A audiência é muito grande, então o tempo é muito pouco. Mas fazer o quê? A nossa vontade é passar todo dia só a curar as pessoas. Mas o médico está à espera e os doentes não querem vir para serem curados. Agora, você que está doente aqui no Facebook, tu também não foste esquecido, não. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, alguém está doente entre nós. E a tua palavra diz, chame o presbítero. E o presbítero vai orar. E a oração da fé vai curar o enfermo. Ó Senhor, esse aqui é o presbítero da igreja, orando pelos enfermos. E com fé, em nome de Jesus, todos que estão doentes sejam curados agora. Agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Recebam a cura. Qualquer que seja o nome da enfermidade. Há poder no nome de Jesus Cristo. E sobre este nome todo joelho se prostra. E sobre este nome toda língua confessa e confessará.
Então, receba a libertação, a restauração, pois, como está escrito, a terra que envelheceu um dia, agora foi enobrecida. O Jordão, a Galileia das nações, da além do Jordão, do outro lado do Jordão, a terra de Naftali. Oh, aleluia! E Zebulon, e o povo que estava em trevas, começou a ver luz. E até os que estão assentados na região em sombra da morte, também a luz vai raiar. Então começa a raiar a luz agora sobre a tua vida. Começa a raiar a luz sobre ti. Começa a raiar a luz. No nome poderoso de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Sejam todos libertos. Sejam todos transformados. Sejam todos abençoados. A bênção do Evangelho alcance você. Portas abertas. Estás a interceder por alguém. A palavra é a mesma que te curou. Ele te cura. Não importa quem és tu. Ele te salva. Não importa quem és tu. Ele liberta. Não importa quem és tu. O sangue tem poder. Não importa quem és tu. Ele te cura. E não importa quem és tu. O sangue tem poder. Oh, recebam. Não é para vocês pedirem. Os sem fé já vão começar a me intoxicar agora aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os homens de pouca fé, os nécios no tocante ao conhecimento, aqueles que são mendigos espirituais, vão começar agora a mendigar, a implorar. Olha o meu filho, olha a minha casa, o meu documento, o meu trabalho, a minha nacionalidade, o meu marido, a minha família. Mas os que têm fé já entenderam que eu já mandei a palavra e creram na palavra e acreditaram que já aconteceu. Ainda que hoje receba uma notícia contrária no tocante ao que ele acreditou, isso não vai mudar a sua convicção. Ou nas duas coisas imutáveis, assim como Deus não muda, também os que têm fé não mudam, os que acreditam. Ouviu? Mas os de pouca fé, os de ânimos não longo, de curto ânimo, já vão começar a chorar, a chorar. Uns até vão mentir, estou a chegar agora. É tudo mentira. Uns vão mentir, olha, não estava, mas estava mesmo. E vai querer fazer um quibuto de pedido. Por isso os falsos profetas teriam se aproveitado de vocês, por quanto vocês gostam de falar, vocês gostam de comentar, vocês gostam de atendimento. Como aqui não tem desatendimento, então aproveitam já fazê-lo por mensagens. Creia! Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. A fé é a certeza. Você não viu a diferença aí na live onde nós estamos a sair agora? Os sem fé, mesmo curados, diziam mais ou menos: normal. Ele quer ver para acreditar. Os de pouco café não têm a certeza do poder da cura. E ainda vem pedir cura. Então, se você não tem a certeza, está a vir pedir para quê? Vai no hospital. Tem certeza na medicina? Vai no médico. Não é assim. Se não crê, vem experimentar. Não, não funciona. O reino de Deus não é Deus de reino para experimentar. Deus admite que você lhe prova. Provai-me nisto. Não pedir prova da incredulidade. Ele nunca mostra sinais àqueles que lhe pedem sinais. Ok? Provai-me nisto. Aleluia. E quando é que Deus admite que a gente lhe prova? Obedecendo. Quando eu faço a vontade dele, eu estou a lhe provar.
Que grande revelação. Quando eu faço a vontade de Deus, estou a provar Deus, estou a colocar Deus na prova. Não é dizer se tu és Deus, se funciona mesmo, que sinal tu mostra para que eu acredite. Faz ainda aquilo e assim vou acreditar. Se você me abençoar, somente assim eu vou entregar a minha vida. O quê? Se eu te abençoar, só assim você vai entregar a tua vida. E Deus vai te dizer, tá pensando que a tua vida muda a minha com alguma coisa em mim? Com ou sem tua vida, eu sou Deus. Desde a antiguidade, ainda não se ouviu, ainda não se viu. Provai-me nisto. Quando ele pergunta, fala ao povo para lhe provar, primeiro lhes falou para obedecer. E depois disse, agora prova-me. Ao obedecer, estás a colocar Deus na prova. Estás a colocar a fidelidade de Deus na prova. Ao fazeres o que Ele manda, você está a provar a fidelidade de Deus. Ele te salvar. Uma vez Ele me falou, vai na rádio, vai profetizar. Fala assim, 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 assim. E eu disse, e as consequências, ó Deus? E Ele disse, eu vou te guardar. Eu vou te livrar. Não vão te fazer nada. E eu fiz, provei. Levei Deus à prova. Ah? Se Deus prometesse e não me fizesse o que Ele me prometeu, então Deus iria reprovar. Mas Ele não reprova, porque Ele não mente, não falha. Ele é fiel. E assim eu vi a mão dEle. Na esperança e contra a esperança, eu creio. E até hoje, tenho vivido no mundo, sobrevivendo, aliás, no mundo. Eu não vivo no mundo, sobrevivo. Eu sobrevivo no mundo através da minha fé. A tua fé te salvou. E a minha fé é que me salva. Eu creio. Depois de haveres feito a vontade do Senhor, precisais de paciência. Pois o que há de vir, virá. Sim, fizeste a vontade de Deus, tem que ser paciente. E nisto você está a provar a Ele. E Ele vai se manifestar. Ah, não tem como. Oh, aleluia. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu, diz o Senhor, velo pela minha palavra. E veja só, alguém escreveu, a prova de Elias é no Monte Carmelo. Se fosse que eles é que pediram a prova, Elias não faria sinal nenhum. Deus não responde aos incrédulos, os que estão a pedir um sinal. Não lhes mostra um sinal, sinal do profeta Jonas. Ouviu? Foi o próprio Deus, através do seu servo, que levou eles a um duelo. Não foram eles que pediram prova. Não. Deus não se baixa diante dos animais incrédulos. Pois Ele responde, a tua incredulidade só vai prejudicar você e acabou. Não importa quem és tu, clama nesse nome. Não importa quem és tu, o sangue tem poder. Estou a falar contigo, ó Julieta Fumo. Então receba a palavra. Faça a vontade de Deus. Não peça sinal a Deus, não. Da incredulidade. Sim, da obediência. E quando Elias pediu ao pai para que se mostrasse em Israel, para que todos soubessem que ele era Deus,
Não estava a pedir um sinal, não. Pois os judeus pedem um sinal e os gregos estão a buscar sabedoria. Hã? Os gregos buscam sabedoria. Os judeus pedem sinais. Até hoje continuam a pedir sinais. Que sinal nos mostras que tu és o Cristo? Hã? Os gregos estão a buscar sabedoria. E os judeus estão a buscar sinais. E os que buscam sinais se escandalizam. E os que buscam sabedoria desprezam a verdade. Estás a ver, né? Os que buscam sabedoria, o evangelho para eles é loucura. É estupidez. Que isso? Você não estava lá na Roma? Tantos rituais, porque lacrar a porta, porque quebrar a aliança, porque não sou quem, velar o corpo, ai, porque não sou quem, e todos os fiéis passarão, primeiro os estadistas, e depois não sei de quem, e depois não vai mudar nada, quer para os cadáveres que estão vivos, quer para o cadáver que morreu, todos estão seguindo o mesmo caminho, o que morreu seguiu o caminho dos seus, que foram antes dele, dos seus pais. E todos os cadáveres que estão lá a seguir os rituais do inferno também vão seguir o mesmo caminho, se não se arrepender. Essa é a sabedoria dos homens. E Deus considera como tolice. Diante de Deus toda essa indumentária é tudo estupidez. E Ele lhes apanha, lhes caça na própria astúcia deles. Ouviste? Mas nós que somos salvos, aleluia, a cruz é o poder de Deus para a nossa salvação.